É isso aí, chegamos ao Natal, um ano super difícil, um ano de muito incêndio nas nossas florestas, um ano de Covid, né, de pandemia, mas chegamos, né, a este Natal esperando que esse ano que vem a gente tenha mais força, a gente tenha menos problemas, a gente tenha mais saúde, a gente tenha mais conservação, que seja cada vez um ano de mais aprendizados para nós seres humanos aqui na Terra. Bom, nós resolvemos fazer, já que estamos nessa época de final do ano, né, Natal, etc., nós resolvemos fazer um top 5. Top 5. Nós estamos no Pantanal, né, e resolvemos fazer um top 5 dos répteis mais sensacionais que nós tivemos a oportunidade de encontrar desde maio que nós estamos gravando aqui no Pantanal até agora. Ok? Então, bem-vindos ao Top 5 Répteis do Pantanal. Jararacuçu do Pantanal. Meu, um nome popular de uma serpente que leva respeito. O pantaneiro respeita. Tem medo porque é uma serpente de personalidade. Não é uma serpente peçonhenta, mas tem muita personalidade. E justamente pelo fato dela apresentar essa personalidade, é que ela está aqui nesse top 5 hoje. Você, a tão temida! Não é a tua que é temida! Nossa, que personalidade, mano! Que personalidade! Essa é uma das serpentes mais temidas aqui do Pantanal. Não é à toa. Olha só a personalidade dessa serpente. Guerreira. Ela monta um capuz como uma naja. Essa serpente é uma serpente inteligente, cara. O pessoal tem medo por conta dessa atitude dela. Uma serpente áglifa, ou seja, ela não tem as presas inoculadoras de toxina. É um colibrídeo muito comum que adora comer peixes, vai se alimentar de répteis, vai se alimentar, ou seja, de lagartos, vai se alimentar de aves. Vocês viram a cara dos carcarás aqui? Que coisa linda, mano. Um animal selvagem que já entendeu que eu não sou ameaça. Ela está avaliando o tempo todo, é extremamente inteligente essa serpente. Algumas pessoas que já foram mordidas, ela pode criar um inchaço e ela pode criar um edema, mas a pessoa não vai ser envenenada de verdade. O que ela tem? Ela tem ela tem glândula chamada uma glândula de Duvernoy. Essa glândula, ela produz um líquido, uma substância carregada de bastante proteínas, né, enzimas, que pode ser, para certas pessoas, de certa forma, alérgica. Eu já levei muita mordida desse bicho e posso garantir a vocês que não há o que temer. Olha isso aqui. Que show! Ela vai fazer a interpretação do ambiente através da visão. Olha que olhos negros maravilhosos, ela tem bem arredondados, uma pupila, né, que faz com que ela enxergue e seja muito sensível a qualquer movimento em volta dela. E ela vai com a língua, que ela está aqui o tempo todo expondo, essa língua vai captar todas essas partículas de ar e para ela são estímulos químicos que ela percebe. Surucucu do Pantanal. Hydrodynastes gigas, distribuída por toda a América do Sul. Um bicho inteligente, um bicho de personalidade,
é a serpente que eu mais amo no nosso país. Vai, minha cobra predileta. Sempre que nos encontramos, é muita emoção. Víbora do Pantanal. Não é uma serpente, é um lagarto. Se você perdeu, esse programa, a gente dedicou um programa inteiro para conhecer melhor esse lagarto crocodilo, lagarto jacaré, né? Enfim, é um animal que ocorre em 2 espécies. A gente está no Pantanal, então essa espécie é Dracena paraguaiensis, é dessa região, e para mim é o lagarto brasileiro mais apaixonante, mais bonito. E é por isso que ele está aqui hoje nesse nosso Top 5, justamente pela beleza dele. Dracena paraguaiensis. Um bicho pantaneiro, um lagarto pantaneiro. A víbora do Pantanal. O corpo dele é o corpo de... lembra muito as escamas do jacaré. São escamas ovoides. Você repara que os dentes, parecem dentes humanos, na verdade, né? Se você olhar a dentição, ela parece uma dentição humana. Ele tem dentes como se fossem molares, né? Pode reparar. Não tem dentes afiados. E, o mais importante, a gente não enxerga dentro da boca presas. Não há lugar no Pantanal que eu tenha encontrado mais desses animais do que aqui no Passo do Lontra. Claro, é um bicho que se defende, né? É um bicho com personalidade. Então ele vai se defender com mordidas, é o que ele tem. Mordidas e garras e cauda. Ele vai se defender com a cauda, não tanto como as iguanas, né? Que realmente usam como um chicote a sua cauda. E ele vai usar principalmente a mordida. Eu vou dizer para vocês o que mais me impressiona. Vocês podem ver que ele realmente tem uma cabeça, parece uma cabeça de serpente, né? Mas o que mais me impressiona nesse pequeno dinossauro são os olhos. A profundidade desses olhos negros que ele tem. Ele já se posicionou de uma forma a mais me intimidar do que realmente querer me pegar. Ele não tá querendo me morder. Ele tá me intimidando, tá abrindo a boca. Tá abrindo a boca. Claro que o bicho não é bobo. A defesa que ele tem é justamente a mordida. E ele tem uma mordida vigorosa. A víbora do Pantanal. Quando um cara desse morde, e não é só ele, outros animais que vivem aqui, pode ser um jacaré mesmo. Eu sei, eu já levei uma mordida de jacaré. Demorou para sarar a ferida meses. A flora bacteriana desse cara. Esse cara não é peçonhento, ele não tem estruturas, ferramentas para inocular a peçonha. Dentes especializados para isso. Mas é a flora bacteriana. A mordida não é perfurante porque os dentes dele são arredondados, molares. Mas vai causar um ferimento, porque esse cara é muito musculoso, né? Tudo isso aqui é músculo. Para fechar, para quebrar, para moer aquele caramujo. E aquelas bactérias ali que ficam resultantes, né, do ambiente em que ele vive, do alimento do qual ele se alimenta, acabam infeccionando o ferimento. E aí, daí vem esse nome, a víbora do Pantanal. O que é essa história evolutiva, né? Um animal, tantos animais, na verdade, dependendo de um único, de uma base alimentar.
Nós tivemos a sorte de encontrar uma serpente, uma cobra d'água, mas uma espécie que nós não conseguimos identificar, mesmo estando com livros à mão, justamente por ela ser uma espécie muito rara. A gente teve que recorrer a um especialista para entender que serpente, que cobra d'água era essa. Confundimos inicialmente, achei que fosse o Melicops, aí vi que não era, enfim. Graças ao Instituto Butantan e o Giuseppe Porto, conseguimos identificar essa serpente que hoje está aqui nesse Top 5 justamente pela sua raridade. É uma Helicops mesmo, aquela aqui tá novinha, ó. Esse é o tamanho que a gente encontra normalmente. Quando o isqueiro vai ter lá, é isso aqui, ó. Tá até marcado aqui, já tinha marcado esse bicho que é muito comum aqui. Eu não sei como não levei uma mordida, cara. Esse bicho é bem cosquento, cara. Pra mim é o Melicops, cara. Aqui tiraram foto de um juvenil e aí tá com umas manchas que de repente é que nem uma sucuri, ó. Pode olhar, sucuri. Você não enxerga, você não vê sucuri assim. Quando ela fica maior, isso aqui já vira um preto, cara, entendeu? Essas manchas bem definidas e características já começam a desaparecer. Ó, você pode olhar a própria hidrodinastis. O padrão que eu sempre vejo é esse. Mas ó, também, ó, juvenil. Esse é o padrão juvenil. Ó como é bem diferente, cara. Essa serpente se torna essa, entendeu? Então assim, quando é juvenil tem uns... Tem serpente que muda até de cor, cara. Tem gente que nasce vermelha e fica preta. Falo que às vezes a gente... Se você sai... Você às vezes sai para o mato semana e não encontra uma serpente. Aí você fica no hotel e só fica esperando. Os bichos acabam se aproximando e dando oportunidades como essa aqui. A gente percebeu um movimento na água, um movimento de predação. Tinha um mussum, que é um peixe que parece uma piramboia, uma enguia, né? Usado inclusive aqui na região como isca. E essa é uma cobrinha d'água. Existem outras espécies de serpentes que gostam desse ambiente aquático, afinal estamos no Pantanal. E é uma excelente caçadora de peixes. E uma serpente, para se alimentar de peixes, ela tem que ser rápida, ela tem que ter dentes normalmente voltados para trás. Ela é áglifa, né? Ela não possui presas inoculadoras de peçonha. Mas o pessoal que frequenta os brejos para poder buscar isca, normalmente encontra esses animais menorzinhos que ficam nos aguapés, ficam nessas vegetações aquáticas, na raiz dessas vegetações aquáticas, porque elas é onde os peixinhos se escondem e aí é onde ela vai predar. E ela estava aqui, de repente sumiu, a gente ficou uma meia hora esperando. Eu falei, eu vou dar uma olhada e ver o que aconteceu, porque ela está muito tranquila, muito tranquila. Esse foi um encontro sensacional, mas tem muito mais história em cima dessa serpente que eu acabei descobrindo depois de conversar com o Giuseppe Porto, que é o curador, diretor do Museu do Butantan, do Instituto Butantan, que essa serpente realmente foi muito rara. Ele nunca viu uma serpente dessa, olha ele, hein? Viva! E eu não tinha nem ideia do tesouro que eu estava ali nas minhas mãos. Não há como pensar no Pantanal e não pensar nesse símbolo de serpente que ocorre aqui no Pantanal. Só que a espécie que ocorre aqui no Pantanal, ocorrem as duas espécies, na verdade nós temos mais de 2 espécies no Brasil, mas 2 espécies que ocorrem de sucuri aqui no Pantanal. Eunetes murinus e Eunetes noteus. A sucuri verde, sucuri preta, maior, grande, a serpente mais pesada do planeta, e
a serpentezinha amarela, a sucuri amarela, que ocorre aqui um bicho com outro temperamento, com outro comportamento, tranquilidade, justamente por ser esse símbolo do Pantanal, né? Muito mais fácil você encontrar a sucuri amarela do que a sucuri verde aqui, é que nós trouxemos ela para o nosso Top 5 de répteis pantaneiros. Tá chovendo, fora de época, tá chovendo, ainda bem. Com a chuva, formam-se esses banhados, esse é o Pantanal. Hoje é dia de sucuri. Uma das espécies que ocorre no Brasil, porque não é só uma espécie que ocorre no Brasil. Você tem uma sucuri que ocorre lá no Amapá, Eunetes dechauensis, você tem a sucuri verde, que todo mundo, ou preta, que todo mundo conhece, que é aquela enorme, que é a maior de todas, que é Eunetes murinus, e você tem esta. Eu chamo de sucuri do Pantanal. Ela não ocorre exatamente só no Pantanal, ela ocorre em 4 países, né? Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil, mas ela aqui é onde você encontra com abundância a sucuri, que eu chamo de Pantanal, a sucuri amarela. Sucuri amarela. A mais bonita sucuri que existe de todas as espécies que existem, na minha opinião, é esta aqui. O bicho tá submergido, tá enfiado dentro d'água, porque é um bicho que gosta desse ambiente, foi feito para esse ambiente. Você vê que você não enxerga o animal, né? Ela está realmente completamente submersa, inclusive a cabeça, porque ela consegue ficar longos períodos sem respirar. Esse é um bicho que chega a uns 4,5 metros, tá? Aquelas coisas escuras que engolem boi, nem a grande mesmo, a preta, que chega a 9 metros, e pode passar eventualmente disso, ela engole um boi inteiro. Engolir um bezerro, mas não um boi. Mas é um animal que é cercado de lendas. Tem que estar bem aqui, cuidado, fica por aí. Esse aqui é nosso quarto aqui, ó. A água subiu aqui, não tava com esse brejo aqui, subiu aqui por conta dessas chuvas e trouxe mais vida para perto da gente. Muito mais calma que a sucuri verde. Você vê que eu tô só apoiando, né? Ela tá apoiada na minha mão. As fêmeas são bem maiores do que os machos. Na época reprodutiva, que é normalmente de abril a maio, essas serpentes, elas formam um grande bolo reprodutivo. Machos encobrem uma fêmea como uma bolota e copulam com ela. Ela é monogâmica. A maioria das serpentes são ovíparas, mas ela não. A sucuri é um boídeo e ela é vivípara. Ela pare os seus filhotes. E muitos, hein? Pode parir, depende da idade, né? Ela normalmente fica madura com 4 anos de idade. Ela pode parir de 4 filhotes a mais de 50, que nascem pequenininhas, cerca de 60 centímetros. É um bicho magnífico, um grande predador, é um topo de predação. Agora a gente vai ter a possibilidade de olhar para ela um pouco melhor, né, nas suas características reais. Olha o tamanho desse bicho, olha. Ele é mais comprido que eu. Que lugarzinho providencial, hein?
essa é a hora que eu vou pedir para você aquele like, mete um like pra gente, continua seguindo, tem muita viagem Expedição Brasil Biomas por vir ainda e eu conto com o seu like. Por favor, a gente está aqui fazendo esse trabalho, cara, para levar esse Brasilzão para que vocês conheçam melhor. Beleza? Deixa seu like, é a única coisa que a gente pede para vocês, é um like. Bom, eu não ia deixar de fora uma cobrinha pequena, muito comum, mas justamente por ser a mais popular, a mais comum, mais fácil de você encontrar no Pantanal, em qualquer charco que você entra, tem uma Helicops, uma cobra d'água, e elas todas mordem muito, irmão. Ela sai da água, nheque, mordendo, se pendurando em você, ela come peixes, enfim. Vale a pena ver um dos nossos vários encontros com essa serpente nesse top 5 de répteis pantaneiros. Essa é danadinha, hein? Essa é uma Helicops, essa morde e muito, não é pouco não. Vamos ver. Vamos ver se é danada. Ai, ó. Ai, dói isso, mana. E ela abre a boca com vontade. Não, e abre a boca tudo. Tudo que tem direito de abrir. Rapaz, mas morde muito isso aqui. Isso aqui é uma Helicops. É uma cobrinha d'água e a gente sabe que é uma cobrinha d'água por quê? Porque ela tem os olhos bem pra frente, perto do focinho. É um bicho que morde muito, porque para capturar peixe, você precisa ser um animal com dentes pontiagudos, um bicho com personalidade muito ativa, olha só. Já um outro comportamento que a sucuri. A sucuri come peixe? Come, mas a sucuri ela come de tudo, né, cara? Ela tem um cardápio variado e não larga não. Por quê? Se largar o peixe, vai embora. O peixe escorrega. É um bicho que sente pouca dor. Se não agarrar com vontade, meu irmão, não tem condições. Cara, se agarrou comigo com vontade mesmo, hein? Helicops. A gente encontra muitas dessas cobrinhas aqui. Ela não é peçonhenta, ela é áglifa, assim como a sucuri. Ou seja, ela não tem presas inoculadores de toxina, ela só faz isso, só morde o tempo todo. Esses bichos aquáticos tudo é igual, cara, morde muito. E ó, isso é o que? É, sangra. Essa é pequena, tem umas grandes, né? Tem umas 70 centímetros. Mais uma vez, muito obrigado por seguirem a gente esse ano. Eu não tenho palavras, vocês são muito carinhosos. No YouTube, essa playlist do Brasil Biomas, ela tá crescendo, ela tá firme, forte. A gente tá também na TV Cultura, dá muito orgulho de estar podendo fazer esse produto, trazer esse produto para vocês, do nosso Brasil. Entre outras coisas que eu falei no começo, né? Mais conservação, mais amor, mais saúde para todos. Eu realmente desejo que a gente olhe para o nosso país e tenha orgulho de ser brasileiro e cresça num espírito democrático nesse país maravilhoso que é o nosso Brasil. Valeu! Boa passagem de ano! Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição
dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.